Muito bem, queridos. Vamos dar continuidade aqui nas doutrinas fundamentais. E aqui a gente tem falado, já faz algumas semanas, a respeito dos decretos de Deus, né? E é importante a gente só fazer uma breve lembrança do seguinte. Teologia, em termos mais básicos, é a ideia de estudar Deus. Então, todos os seres humanos, quer consciente ou inconsciente, quando eles se propõem a falar sobre Deus, eles estão fazendo teologia, certo? Então, em certa medida, quase todos os seres humanos são teólogos. Por que eu digo quase todos? Porque mesmo assim ainda existem aqueles que querem dizer que Deus não existe. Mesmo esses fazem um tipo de estudo sobre Deus. Qual é o ponto importante? De onde parte o estudo sobre Deus? A teologia. Porque o ponto de onde você tira as informações vai demonstrar o tipo de teologia que você está fazendo. Então, nós, no caso os cristãos, eles têm a Bíblia como a regra de fé e de prática. Então, os cristãos fazem teologia, o quê? Bíblica. Essa é a diferença. E quando nós nos propomos a fazer teologia bíblica, nós devemos fazer o seguinte: estudar o que a Bíblia nos ensina, nos revela, e não levar para a Bíblia aquilo que nós gostaríamos que ela ensinasse. Perceberam a diferença? Então essa é basicamente a diferença quando nós chegamos em temas difíceis como esse que nós vamos tratar aqui hoje. Nós temos falado a respeito aqui dos decretos de Deus, e nós vimos coisas difíceis de serem engolidas quando fala a respeito de governo humano, vida dos indivíduos, né? Também a questão de salvação. Todas essas coisas são importantes. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina. Então hoje eu gostaria de falar com vocês aqui a respeito de algumas ressalvas importantes. O que são ressalvas? A ideia daqueles pensamentos que nós precisamos ter que a Bíblia não ensina. Então, muitas pessoas, a respeito dos decretos de Deus, podem caminhar por conta dos seus próprios pensamentos, não levando a Bíblia em consideração, ou fazendo uma mistura, um pouco Bíblia, um pouco o que eu acho. E aí elas acabam chegando a conclusões equivocadas. Então, a primeira ressalva importante que eu quero tratar com você é a seguinte: os decretos de Deus não tornam os homens inocentes pelos males que praticam. Em linhas bem gerais e resumidas, o que é isso? São pessoas que dizem assim: mas então se Deus decreta tudo de antemão e tudo faz parte do plano de Deus, então os pecados dos homens no fim não são dos homens, porque foram decretados pelo próprio Deus. Esse é um pensamento que não tem base bíblica, porque a Bíblia não ensina isso. O que a Bíblia ensina é que, embora os decretos de Deus abranjam todas as características, elas não desculpam os maus atos, os pecados dos homens. Abra aí sua Bíblia em Abacuque, capítulo 1, verso 11. Aqui, o contexto do qual o profeta está escrevendo é os caldeus vindo para dominar sobre Judá. Então, um breve panorama, a ideia aqui é: depois de Salomão, os reinos são divididos, não é mais um único reino, que é dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul. Então, existem aqui divisões de reis, e o reino de Judá, ou de Jerusalém, ele estava sendo aqui atacado pelos caldeus. Então, a ideia aqui do texto vai nos dizer, no verso 11, que diz o seguinte: passam com rapidez como vento e desaparecem. Sua culpa, porém, é grande, pois tem como Deus sua própria força. Ele está descrevendo
a característica dos caldeus. Então ele está dizendo aqui que quem está fazendo as más ações contra a nação de Judá são os caldeus. E esses caldeus, eles têm a si mesmo como Deus. Então aqui fica muito claro o quê? A culpa deles. A culpa deles diante do que eles estão fazendo. Mas aí se você pula aí para o verso, ou volta para o verso 6 de Abacuque 1:6, você vai ver uma descrição a respeito desse mesmo povo. Você vai ver que ele diz assim, como se Deus estivesse aqui falando: estou levantando os babilônios, um povo cruel e violento. Eles marcharão por todo o mundo e conquistarão outras terras. Então você percebe que neste texto ele vai dar a descrição de quem? Ele vai dar a descrição de que Deus está levantando um povo para castigar a Judá. Mas aí na sequência do texto, no verso 11, nós vimos que quem está sendo culpado pelos seus próprios atos? É Deus ou é o próprio povo pelos seus erros? Ou melhor, pelos seus pecados? Está vendo uma tensão aqui? Essa é uma tensão. Por quê? Se de um lado o decreto de Deus vai ser o precursor da atitude, de outro lado, a Bíblia não perdoa aqueles que fizeram essa atitude. Isso é teologia bíblica, lidar com as duas realidades. Elas são opostas e contraditórias? Não. Aqui, a gente quando fala a respeito disso, é a ideia de soberania de Deus versus responsabilidade humana. São duas coisas que a Bíblia ensina com clareza, mas a Bíblia não faz questão de explicar como elas se relacionam nos mínimos detalhes. Talvez a melhor descrição aqui disso seja o trilho do trem, que ele anda 2 trilhos em paralelo, não se cruzam, mas eles têm uma direção para o mesmo lugar. Talvez lá na eternidade nós saibamos melhor. Mas se você ainda ficou em dúvida e não fez, mas eu não sei se esse texto pode dar base para isso. Abra aí em Lamentações, capítulo 3, nos versos 37 a 39. E talvez esse seja o texto que melhor descreve essa dupla realidade, essas duas verdades sobre soberania de Deus, providência, controle e responsabilidade humana. Ele diz assim: quem pode ordenar que algo aconteça sem a permissão do Senhor? Acaso o Altíssimo não envia tanto a calamidade como o bem? Então, por que nós, humanos, nos queixamos quando somos castigados por nossos pecados? Então você vê que o texto ele vai trazer a ideia de que se nós temos que ser, nós somos culpados pelos nossos próprios pecados. Essa é a realidade. Todo bem vem de Deus e todo mal é resultado dos nossos pecados. É assim que a Bíblia descreve essa realidade. Então, por isso que noções equivocadas a respeito de bondade humana, do livre-arbítrio no sentido de que o homem é capaz de escolher a Deus ou não escolher, são equivocados biblicamente falando. Ainda teria mais um texto de Amós 3,6, mas que nós não precisamos abrir. Então, o ponto aqui é: os caldeus foram considerados culpados. Isso a Bíblia deixa bem claro. Mesmo sendo o próprio Deus quem levanta eles para realizar tais atos. Isso é teologia bíblica. Lidar com as dificuldades. Certo? Então vamos partir para outro ponto aqui, a respeito dessa ressalva importante. Os decretos de Deus não tornam os homens inocentes pelos males que praticam. Mas só achamos 2 textos. Não, vamos abrir outro. Abra em Atos capítulo 4, e aqui provavelmente você vai poder
desfrutar em uma exposição mais ampla daqui a pouco tempo. Mas aqui nos dá uma palhinha a respeito disso que nós podemos falar. E para mim, sempre foi o texto mais claro a respeito dessa dupla realidade, dessa verdade, do decreto de Deus, soberania de Deus, e a responsabilidade do homem. E como essas coisas, embora não consigamos explicar nos mínimos detalhes, elas são expostas na Bíblia com clareza. Esse é o ponto em que nós crentes paramos. Teologia bíblica é lidar com as dificuldades até onde a própria Bíblia ensina. Então, ficar tentando dar cambalhota para explicar coisas que a própria Bíblia não explica, não é nossa tarefa. É dizer assim, olha, a Bíblia ensina que os pecados são, a culpa do homem é proveniente de seus pecados. Mas isso não tira de Deus o plano dos seus decretos. São duas realidades. Então diz assim no verso 27. Quem que está fazendo esse discurso aqui? Não lembram? O pastor Fernando tem batido, acho que faz umas 3 semanas, no nome da pessoa que está fazendo o discurso da primeira grande pregação da era da igreja. Obrigado. Por pouco, né? Por pouco. Então o texto diz assim: de fato, isso aconteceu aqui nessa cidade. O que aconteceu aqui nessa cidade? Todas as coisas contra Jesus, tudo aquilo que nós já sabemos a respeito dos fatos que antecederam e que Jesus foi crucificado. Aí ele diz assim: pois Herodes Antipas, o governador Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste. De quem é a culpa dos atos que aconteceram na cidade? Herodes Antipas, Pôncio Pilatos, gentios e o povo de Israel. O que o texto diz? Quem se uniu contra Jesus? Esses. A responsabilidade desse ato está sobre essas pessoas. Aí o verso 28 vem e traz um pouco de dificuldade para nossa, não é para o entendimento, mas é para o nosso, muitas vezes para nós organizarmos as ideias. Ele diz assim, verso 28, tudo o que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão pela tua vontade. O texto deixa muito claro. Eles são inocentes pelo mal que eles fizeram? Não. Mas isso estava como parte dos decretos de Deus? Estava. O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Isso é que a descrição bíblica faz. Então, a resposta para isso é: Herodes e Pilatos, e mais gentios e judeus, pecaram quando conspiraram contra Jesus, mas o próprio Deus havia decretado que isso iria acontecer. Porém, o decreto de Deus não anula o pecado e nem torna Deus culpado pelas ações dos homens. É isso que o texto ensina, não é? Ele demonstra claramente quem foi o culpado. Ali ele diz no verso 28, aconteceu aqui nessa cidade, esse crime hediondo. Todos esses acontecimentos injustos aconteceram nessa cidade. E aí ele diz que houve uma união entre algumas pessoas pecadoras para que isso viesse a acontecer. Porém, ao mesmo tempo, ele diz que isso fazia parte do plano eterno de Deus. Esse é o ensino bíblico. Mas eu penso que só tem esses textos, fica difícil da gente chegar a uma conclusão. Tem mais muitos outros. Eu não vou trazer todos aqui, mas eu quero que você fique bem, que você fique com todos os seus pensamentos bíblicos do jeito que devem ser. Porque teologia deve ser feita a partir da Bíblia. Então, quando nós falamos nos decretos de Deus, essa ressalva é importante. Os decretos de Deus não tornam os homens inocentes pelos males que praticam.
Essa talvez seja uma frase que você vai escutar de algum espertinho quando ele quer desmerecer alguma doutrina bíblica. Então ele vai dizer assim, se o Deus de vocês já sabe tudo o que ia fazer e ele decretou, então no fim das contas, para que adianta eu me arrepender? Mas não é assim que a Bíblia traz. Porque os decretos de Deus, uma boa parte deles são o quê? Ocultos. Existem realidades dentro dos decretos de Deus que nós não temos condições de saber. Por isso que é importante, quando nós falamos em revelação bíblica, ficarmos no que a Bíblia revela. Você percebe que muitos crentes sinceros caem na besteira de querer ficar adivinhando. Mas Deus está me dando uma palavra, mas Deus... Por quê? Porque eles querem descobrir coisas que a Escritura nunca explicou ou ensinou. E esse é um perigo. Abra lá em Mateus 26, 24. E talvez essa seja uma das afirmações mais duras de lidar. Esse aqui é o episódio em que Jesus está se relacionando com os seus discípulos, e ele vai falar para Judas. E olha o que ele diz no verso 24. O Filho do Homem deve morrer, como as Escrituras declararam há muito tempo. Mas que terrível será para aquele que o trair. Para esse homem, seria melhor não ter nascido. Existiria alguém que trairia Jesus? Existiria. Já estava escrito, já existia o decreto de Deus a respeito disso, já existia. Mas você vê como Jesus, ele reprova Judas a respeito do pecado. Mesmo sabendo que ele seria o traidor. Então a Bíblia trata com essa realidade de maneira muito clara. Não existe perdão para ignorância. Mas eu não sabia. Ignorância não gera absolvição. Isso é bem importante também de saber, porque muitas pessoas acabam muitas vezes achando que a ignorância dá perdão. Não gera perdão. Então você percebe aqui nesse texto que Jesus, ele reprovou Judas, mesmo sabendo que ele, com sua traição, cumpriu o decreto divino. Interessante isso, né? Não sei se você já leu esse texto aqui, ou estava na exposição quando o pastor Fernando expôs, mas essa é uma realidade da soberania de Deus versus a responsabilidade humana. Se não me falha a memória, até foi um dos pontos que o pastor Fernando abordou na época, né, pastor? Não anula. Explica isso para mim nos mínimos detalhes. Eu não consigo. E eu nem tentarei. Por quê? Porque não cabe a mim. Cabe a mim ser bíblico e falar, olha, a Bíblia ensina as duas coisas. Agora, eu posso dizer para você o seguinte, no que cabe a mim, eu tenho capacidade de descobrir a vontade de Deus pela Bíblia. Então, para eu viver fazendo a vontade de Deus, eu preciso conhecer a Bíblia. Isso basta. Por que eu vou incoerentemente tentar descobrir coisas ocultas? Não tem porquê. Mas, no entanto, não é a realidade que nós vemos nos nossos dias evangélicos. As pessoas têm mais apreço por adivinhação do que estudo. E esse é um perigo. Porque a gente vai sempre ser inclinado a procurar aquilo que a gente quer. Você nunca teve alguma pessoa que veio lhe pedir um conselho, e aí você dá um conselho bíblico, e essa pessoa ela continua indo pedir conselho para os outros. Aí um dia você está conversando com essa pessoa que também aconselhou, e você fala, tive com fulano, e nós conversamos, eu aconselhei ele. Eu também. Sabe por quê? Porque essa pessoa não está buscando aconselhamento bíblico. Ela está buscando alguém que dê vazão para aquilo que ela deseja. Nós não devemos ser assim. Como crentes, nós devemos olhar e viver por mandamento e não por sentimento. E isso muitas vezes vai trazer o prejuízo para nós. Qual é o prejuízo para nós? Que muitas vezes nós vamos ter que deixar nossa vontade de lado para ficarmos com a revelação bíblica. Tá bem?
Então, o que eu quero, a partir dessa ressalva primeira que você entenda é: os decretos de Deus não tornam os homens inocentes pelos males que praticam. Esse texto nós já lemos, já aprendemos dele. Agora abra lá em Atos, novamente. E sabe o que é legal? Ao ler Atos, que Atos tem uma boa parte histórica sendo descrita. Você vai ver aqui que existe em Lucas um bom tipo de um historiador típico que vai procurando relatar coisas que aconteceram no tempo e no espaço, vai trazendo testemunhas confiáveis, e dessa forma ele vai desenvolvendo uma narrativa do que aconteceu na história, não uma narrativa sentimentalista de algo imaginado, que isso muitas vezes é o que acontece. Aqui, novamente, nós vamos ter o discurso de quem falando? Pedro. Pastor Fernando, depois eu provavelmente vou pedir para ele começar de novo Atos capítulo 1. Nós recém estamos no capítulo 2, nós já... É vergonha, né? Mas o que ele está falando? Ele está falando aqui a respeito de coisas que aconteceram. E ele vai falar, antes desse versículo 23, ele vai falar a respeito de Jesus. E aí no verso 23, ele chega e ele fala: ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus, e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Então a ideia aqui do que está sendo descrito é: existia um plano para o Filho de Deus vir encarnar e morrer numa cruz? Existia. Isso pegou Deus de surpresa e Deus foi se acomodando conforme, olha, agora então ele veio para os judeus, mas os judeus o rejeitaram, então qual é o plano B? Não, a Bíblia não trata dessa forma. A Bíblia fala que esse plano, esse decreto foi estabelecido quando? Na eternidade passada. No entanto, isso não absolve os homens por praticarem pecados. E aí ele diz ali: com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram. Olha, eu fico pensando no discurso de Pedro, né? Ele começa a pregação e ele fala: olha, Jesus o Nazareno, vocês viram como Deus era com ele, porque ele fez sinais, milagres, maravilhas, e vocês viram isso. Eu estou falando, mas não é algo que eu estou imaginando, vocês bem o sabem disso. E ele foi entregue para que isso acontecesse conforme o plano estabelecido por Deus. Deus enviou o seu filho para morrer por pecadores. No entanto, vocês são os culpados disso acontecer. Foram vocês que crucificaram ele. Você vê que para Pedro aqui, não existe nenhum problema em afirmar essas duas verdades. E assim é que nós devemos lidar com a Bíblia. A Bíblia, ela fala que os decretos de Deus abrangem tudo, mas eles não tornam os homens inocentes. Essa é a realidade bíblica. Então Pedro, ele criticou os judeus por matarem Jesus, mesmo sabendo que isso tinha sido pré-estabelecido por Deus em seu plano eterno. Então, quando nós falamos a respeito dos decretos de Deus, o que eu quero que a gente possa, se é que dá para chamar assim, resumir, e é uma das coisas que são difíceis de lidar, é que essa é a versão bíblica. A maneira como Deus decreta esse mal que vai acontecer sem se tornar culpado e também sem remover a culpa dos perversos, não é explicada na Bíblia. Lembram do trilho de trem? Essa é a ideia que a Bíblia traz. Ela mostra essas duas verdades claras, mas ela não explica como elas se cruzam. Na verdade, elas não se cruzam. Então, é importante que nós saibamos que esse é um dos mistérios que está além da nossa compreensão. Nós não conseguimos explicar isso nos mínimos detalhes. Então, isso se trata de um dos muitos paradoxos que existem na Bíblia. O que é um paradoxo? Um paradoxo é
uma figura de linguagem que quase parece uma contradição. Mas por que ela não é uma contradição? Porque ela não fala uma coisa e desmente. Ela apenas está dando um raciocínio lógico que flui o sentido do raciocínio de duas verdades sem explicar como elas se relacionam. Então isso não é exclusivo. Tem muitos outros na Bíblia. Por exemplo, como explicar a Trindade nos mínimos detalhes? São mistérios. São mistérios. E isso é assim que a Bíblia descreve. Por quê? Porque é assim que Deus quis. Mas parece muito rasa essa resposta. Mas Deuteronômio 29, abra aí sua Bíblia em Deuteronômio 29. Ele vai dizer exatamente isso que nós temos falado aqui. E eu creio que esse é um dos pontos que deveria direcionar a nossa teologia. E aqui ele falando ao povo de Israel é algo que pode facilmente ser encaixado para nós. Diz assim o texto bíblico: o Senhor nosso Deus tem segredos que ninguém conhece. Ou seja, os decretos de Deus, muitos deles nós conhecemos pelas Escrituras, mas muitos deles são ocultos. Na sua providência e no seu cuidado com o mundo, a Bíblia não descreve os mínimos detalhes, mas ela diz que Deus é como um regente que governa sobre tudo. Então, ele diz, não seremos responsabilizados por eles. Por quais? Pelos segredos ocultos. Não fique tentando procurar adivinhar coisas que Deus está pensando. Ou então, ir na busca de adivinhos que falam em nome de Deus. Então, se você faz tempo que está nessa caminhada cristã, você provavelmente já viu coisas parecidas. Vou em tal igreja, porque lá o pastor ou a pastora, eles têm uma palavra de Deus. Eles vão nos dar uma palavra. Aí quando você pensa que a palavra é a Bíblia sendo exposta, não é. É uma adivinhação. Então ele diz o seguinte: não seremos responsabilizados por eles, mas nós e nossos filhos, e aqui já fica claramente a responsabilidade de pais para filhos, transmissão de conhecimento, não invenção de conhecimento, diferente do nosso mundo pós-moderno que diz, olha, cada um vai aprendendo, então não corrija a criança, porque a criança ela tem o tempo dela, a maneira dela aprender. Não, é um conhecimento transmitido de pai para filho e que foi transmitido antes de pai para filho, e assim continua. Nós e nossos filhos, e aqui se quiséssemos ainda colocar uma pedra mais pesada ainda no colo dos pais, a responsabilidade dos seus filhos é sua. De fato, você não tem como salvar o seu filho, mas no processo em que Deus faz para revelar a sua palavra, os pais são fundamentais para os filhos. Então, pais negligentes, eles estão descumprindo o mandamento duas vezes. Por quê? Porque eles não estão nem transmitindo aquilo que eles receberam de Deus, se é que receberam, e também estão deixando seu filho ter conhecimento da onde? Se ele não tem conhecimento do Senhor? Do mundo. E o resultado disso é terrível. A Bíblia fala que tem dois caminhos. E muitas vezes os pais, sem perceber, estão empurrando os filhos no caminho largo que conduz à perdição. E ele diz assim: mas nós e nossos filhos somos responsáveis para sempre por tudo que ele nos revelou. E a revelação aqui, a ideia é naquilo que tem escrito, nos documentos, naquilo que, tanto aqui no caso de Israel ainda existia muita tradição oral, mas para nós temos a Bíblia pronta. Nós não temos desculpa. E aí ele diz, para que obedeçamos a todos os termos desta lei. Então, quando nós pensamos a respeito de como Deus decreta, nós temos informação suficiente para ficar nela, sem querer ficar adivinhando.
Por quê? Porque Deus não revelou tudo, mas o que Ele revelou para nós é suficiente, é útil. Toda a Escritura é útil para repreensão, para ensino, para nos colocar no caminho da justiça. Simples assim. Então, qual é o resultado que essa lacuna deve trazer a nós? O resultado é humildade. Nós dependemos daquilo que o Senhor revelou. Porque se nós não tivermos a revelação de Deus, nós estaremos tateando no escuro. E aí qualquer caminho pode parecer um caminho de paz, quando na verdade é um caminho de morte. Também isso vai nos fazer estimular a fé, a confiança que muitas vezes os nossos olhos físicos não enxergam, mas que a revelação de Deus nos garante. A adoração, por quê? Porque existe um Deus que reina, único, e Ele está muito acima de nós. Ainda bem, porque eu fico pensando, se Deus fosse parecido comigo nos mínimos, em poucos detalhes, na retribuição por deixar de vir à igreja para ficar vendo minisséries. Eu fico pensando se Deus agisse como eu agiria no lugar dele. Ainda bem que não é assim. Ainda bem que é por meio de Cristo Jesus, porque se dependesse da minha justiça própria, muitas vezes, queridos, ainda bem. Isso desenvolve a adoração. Saber que Deus tem a sua maneira de revelar especial, que é a Bíblia, e muitas coisas ficam ocultas. Isso, ao contrário, essas coisas a respeito de como nós devemos nos comportar dos decretos de Deus, humildade, fé e adoração, são o oposto de rebelião ou inconformismo. Abra aí para finalizarmos em Romanos 11. E aqui, quando você lê aqui Paulo falando, você consegue entender da onde os teólogos tiram, muitas vezes, a respeito da providência de Deus. A providência de Deus é a doutrina que ensina como Deus está cuidando do seu mundo criado. Isso é providência. E que muitas vezes nós não conseguimos nem compreender e não paramos nem para pensar a respeito disso. Existem muitas vezes na providência de Deus causas secundárias, se é que podemos falar assim, que são aqueles meios pelo qual Deus tem leis e essas leis elas acontecem e essas leis trazem resultado, e outros são providências que nós nem paramos para pensar. Então, se nós parássemos para pensar numa coisa simples como um pão que chega na sua mesa, olha quantos processos teve por trás do pão. Desde onde foi tirado o trigo, passando pelo padeiro, a quantidade de coisas que acontece por trás de um simples pãozinho, que a gente muitas vezes come metade e metade joga fora, é um sinal da providência de Deus. Então ele diz assim no verso 33, capítulo 11: como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível entendermos suas decisões e seus caminhos. Ele não está dizendo assim, olha, não tem como aprender de Deus. Não é isso. O que o apóstolo Paulo está falando é que a providência de Deus muitas vezes acontece de uma forma impossível de ser completamente estudada, exaurida, esgotada. Você não conseguirá fazer isso. Por isso que ao invés de querer encontrar cada ponto e vírgula, você deve cair em adoração. Esse Deus grandioso, dessa forma e complexidade, eu não consigo entender. Mas eu sei que Ele reina porque a Bíblia me ensina isso. Então, já falei a vocês a respeito disso, que pare para pensar. Passado, presente e futuro estão todos na mão do Senhor. Nada escapou e escapará. Nada escapou no passado, nada escapa no presente e nada escapará no futuro. Aí você tem a complexidade de formiguinhas caminhando
japoneses do outro lado do planeta vivendo, universos, estrelas brilhando. Está entendendo aonde eu estou querendo chegar? É esse tipo de conhecimento de Deus que você jamais conseguirá chegar. Como Deus comanda tudo isso, a ponto do salmista dizer que ele chama as estrelas pelo nome. E aí ele diz assim, verso 34: pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Aqui ele está tirando lá do profeta Isaías. E você para pensar, a ideia aqui é, o ser humano sempre acha que sabe o que é melhor, que os caminhos que ele escolhe são os caminhos que deveriam acontecer. Aí ele continua no verso 35. Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precise depois retribuir? Ele tira, sabe de onde isso? Lá de Jó. Ele tira de Jó, que estava se deparando com a realidade da grandeza de Deus em meio a um sofrimento inexplicável, que Jó não sabia por quê. E aí ele diz no verso 36, que é uma doxologia, uma expressão de adoração e louvor, diante de alguém que parou para pensar a respeito do tamanho de Deus, dos seus decretos, dos seus atributos, e acaba chegando a esse resultado. Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. E essa é a postura que eu quero incentivar os irmãos a se comportarem diante dos decretos de Deus. Chega um momento em que a explicação não consegue ir adiante. Com isso, não quer dizer que você não vá explicar. Quer dizer que você deve parar quando você não tem mais Bíblia. Esse é às vezes o nosso problema, né? Nós queremos ficar explicando coisas que não têm explicação. Coisas que não têm explicação. Então, irmãos, chegamos ao fim da primeira ressalva e semana que vem nós vamos entrar em outra que talvez seja ainda mais curiosa, sobre oração dos homens. Alguma pergunta? Aham. Uhum. 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 Sim. No caso, a Bíblia, para a salvação, a Bíblia não traz a ideia de plantio e colheita, né? Porque não é algo que você faça que lhe traz a salvação, mas a confiança em Cristo Jesus. Mas Deus, na sua palavra, especialmente para Israel, tinha muitos decretos revelados. Se vocês me obedecerem, vocês serão abençoados. Vocês não terão mulheres inférteis, a terra de vocês gerará frutos, e vocês terão de uma terra que mana leite e mel. Mas se vocês desobedecerem, virá juízo sobre vocês. Então, no sentido mais restrito, Deus diz as consequências de desobedecê-lo. E Deus diz os benefícios de obedecê-lo. Então isso fica muito claro. Agora, escapou do decreto e do plano de Deus a desobediência de Israel? Não. Mas eles continuaram responsáveis pela desobediência deles próprios. Então eu estava estudando essa semana até a respeito da providência e soberania de Deus na Instituta de João Calvino, e ele fala assim, tentando desvendar isso, ele diz assim: todo bem que provém para o homem vem de Deus. Todo mal e juízo que provém ao homem é culpa dele próprio. É assim que ele define. E ele diz, o resto, os mínimos detalhes, não caiam na tolice de querer desvendar aquilo que Deus não revelou. Então esse é o ponto. Com isso,
Nós não temos um incentivo à ignorância. Nós temos um incentivo à humildade de parar quando é necessário. Não sei se mais ou menos consegui responder, porque essa tua resposta precisava de uns 10 capítulos, né, da história de Israel. Mas o ponto ali é, se você desobedecer a Deus, as consequências virão. Isso não quer dizer que pega Deus de surpresa. Quer dizer que você é responsável pelos seus próprios erros. Depende o que tu quer dizer com isso, meu irmão. Mas ele não é pego de surpresa como você seria a ponto de dizer assim, agora você vai ver. Então, Deus não é pego de surpresa no sentido que os seus planos são alterados. Se é isso. Depende o que tu quer dizer com reação de Deus. Então, é o que eu falei. Deus disse assim, se vocês me desobedecerem, vocês serão amaldiçoados. E eles desobedeceram. Deus está reagindo ao que o homem fez ou não? Está. Mas isso não quer dizer que num escopo maior não fizesse parte do seu plano. Aonde nós temos que ter o cuidado de ficar naquilo que a Bíblia ordena. Ela diz assim, não desobedeçam. Por exemplo, Hebreus vai nos dizer assim, não deixem de congregar, como é de costume de alguns. Aí você diz assim, tem irmãos que desobedecem isso que a Bíblia está ordenando? Vários. Vários. As consequências virão? Virão. Graças a Deus que para os salvos, Deus age como um pai que corrige seu filho. Mas a ação vai ser em cima daquilo que foi deixado de fazer? Vai. Então, neste sentido, ele reage. Mas ele não reage com um sentimento humano de vingança pessoal no sentido assim, agora você vai ver. Sim. Uhum. Sim. Sim. Uhum. É exatamente isso. Sabe? Nós falamos um pouco disso a respeito dos textos que falam que Deus se arrepende, né? Então, os textos que falam que Deus se arrepende seriam justamente uma explicação, então Deus reagiu. Tem duas coisas que nós precisamos entender. Em primeiro lugar, a palavrinha arrepender-se ali, ela poderia ter sido traduzida como a ideia de uma grande tristeza, de um pesar assim. Olha, eu fiz o homem para me adorar e o homem abandonou. Mas que coisa triste. E a segunda possibilidade de interpretação é, diferente de nós que mudamos porque reagimos a algo que aconteceu e isso nos faz mudar, Deus, quando ele muda de opinião, ele muda por si mesmo. Estão entendendo? Ele não tem nada que o levou a mudar de direção. Então, por exemplo, se eu pegar amanhã 3 boletos para pagar e eu puder atrasar um desses boletos, e aí eu deixo o boletinho de lado para atrasar, e aí alguém me diz assim, ó, se você atrasar esse boleto, é o dobro de multa. Aí eu reagi de acordo com uma informação que eu obtive e por isso eu vou mudar minha opinião. Agora Deus nunca é assim. Não sei se fez sentido, né? Que quando tem conta para pagar, às vezes parece que faz mais sentido, né? Mas esse é o ponto. Então, Deus reage? Reage, mas depende o que nós queremos dizer com isso. Deus não reage como uma queda de braço com nós. Ah, então agora... Não. Como um rei que governa. Mas as ações que nós fazemos têm consequências? Tem. Olha lá, ó. Os decretos de Deus não tornam os homens inocentes pelos males que praticam. Isso vale para crente e para descrente. Ainda bem que com crente não leva a perda de salvação, mas correção de Deus. Fez sentido, Marcelo, Marco? Deu para entender? Acho que é isso, né? Alguma pergunta a mais, irmãos? Então vamos ter uma palavra de oração? Obrigado, Deus, por esse tempo juntos, onde aprendemos a respeito dos decretos
essa ressalva tão importante de que os teus decretos não tornam homens, jovens, mulheres, crianças inocentes pelos males que praticam. Nos ajuda a não nos contentarmos com poucas explicações, mas a termos o nosso coração quieto, aquietado e a nossa mente satisfeita com a tua palavra, com o ensinamento que vem dela. Que todas essas verdades venham a nós para nos humilhar, para nos dar ainda mais relacionamento pessoal contigo e que isso nos leve a adorar pela grandeza do Senhor e por tudo que o Senhor é. É o que nós te pedimos em nome de Cristo. Amém.